Pronto. Essa é a nossa questão. Olha, a questão diz o seguinte: a figura abaixo mostra um cilindro reto inscrito em um cone. A base inferior, olha só, eu tenho um cone e dentro deste cone eu tenho o cilindro. É por isso que está dizendo, o cilindro está inscrito em um cone. A base do cilindro, ele está justamente na base do cone, tá vendo aqui? E a circunferência da base superior do cilindro, que é essa aqui, está sobre a superfície lateral do cone, tá vendo? É como se eu formasse aqui um conezinho pequeno, ó. Esse é um cone pequeno e esse aqui é um cone grande. E dentro deste cone grande está esse cilindro. Esta base aqui, superior do cilindro, é a base desse cone menor. Mas o que é que ele diz? Ele diz o seguinte: sabe-se que a altura do cilindro é a metade da altura do cone. Então, ó, eu tenho a altura desse cilindro, vamos supor que é H. A altura do cone é 2H, é o dobro. Então, significa dizer que esse conezinho pequenininho também tem altura H. Então, desse cone pequeno é H e desse cilindro aqui é H. A do cilindro, do cone grande, é 2H. Outra coisa que também foi dada é que o volume desse cilindro pequeno, 150 centímetros cúbicos. Então, ó, o volume do cilindro é 150 centímetros cúbicos. A pergunta foi: qual o volume do cone? Ele quer saber o volume desse cone grande, porque eu tenho um cone grande e um cilindro interno. Eu preparei aqui a seguinte situação. Ó, vou colocar aqui o cone e o cilindro. Você está vendo o que é que está acontecendo? Eu tenho o cone e o cilindro. Você observa nitidamente que a gente forma um triângulo. Este aqui é o raio do cilindro e este aqui é o raio do cone grande. Então, ó, vou colocar outra vez a figurinha para a gente ver somente a situação do triângulo. Foi dito o quê? Que este cone aqui, ó, tem o dobro da altura do cilindro. Aqui é a altura do cilindro. Ó. Essa aqui é a altura do cilindro que eu coloquei H. E esta aqui é a altura do meu cone. O raio do cilindro que é esse aqui, ó. Tá vendo que é a mesma medidinha daqui? Raio do cilindro é R. E o do cone é 2R. Meu primeiro passo: como eu posso encontrar o volume do cone? Como eu posso encontrar o volume do cilindro? Então, eu coloquei aqui escrito o volume do cilindro. O volume do cilindro é o quê? É a área da base vezes a altura. A base é um círculo, não é um círculo? Então, a área do círculo é πr ao quadrado. Esta é a área da base. E a minha altura do meu cilindro é H, que foi colocado até aqui como sendo H mesmo. Então, ó, E o que é que foi dado no problema? No problema foi dito que o volume do cilindro era 150 centímetros cúbicos. Então, eu posso igualar a 150. πr ao quadrado vezes H é igual a 150. Foi isso que foi dado. Eu não sei o valor de H. Eu não sei o valor de R. Eu sei apenas que o volume do cilindro é 150. Agora, vamos analisar o volume do cone. A área da base vezes a altura. Porém, se vocês lembram, no vídeo, na aula, eu disse o quê? Que toda figura pontuda que tivesse em sua parte superior uma ponta, eu tenho que dividir por 3. Ela é 1/3 do volume do prisma que o contém. No caso,
Se eu pudesse colocar esse cone dentro de um cilindro, ele teria 1/3 deste volume. Se eu pudesse colocar esse cone pequenininho, que está aqui em cima, que tem a mesma altura do cilindro, colocar ele dentro desse cilindro, o volume dele seria 1/3 do volume do cilindro. É como eu calculasse o volume do cilindro e dividisse em 3 partes iguais. Uma só equivale ao volume desse cone. É isso que ele está dizendo. Eu sei que o meu cilindro é menor do que o meu cone, mas a fórmula de eu calcular o volume do cone é a mesma, não importa o tamanho que ele se encontre. O volume do meu cone é quem? É a área da base vezes a altura dividida por 3. É esse 3 aqui embaixo. Ou 1/3 vezes a área da base vezes a altura. Tanto faz. Agora, quem é a área da base? A área da base é um círculo. Só que o raio do círculo é 2R. E a altura? A altura desse cone aqui é 2H. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai pegar a fórmula e vai substituir esses valores. O volume do cone vai ser πr ao quadrado. Só que R aqui é 2R. Vezes H. H é 2H. Dividido tudo por 3. Não é só esse H que está sendo dividido por 3, não. É tudo está dividido por 3. Pronto. Ora, 2 ao quadrado é 4. R ao quadrado é R ao quadrado. Eu tenho aqui ainda 2H sobre 3. 2 ao quadrado é 4. R ao quadrado é R ao quadrado. 2H dividido tudo por 3. Multiplicando 4 vezes 2 dá 8. Então, eu vou ficar com 8 π R ao quadrado vezes H dividido por 3. Este é o meu valor. E agora, o que é que foi dado aqui? Foi dito que, olha o que foi dito, e já está aqui com vocês. Aqui, ó. Que πr ao quadrado vezes h é igual a 150. Então, no lugar de πr ao quadrado vezes h, eu vou tirar isso aqui e vou colocar 150. Então, coloquei e encontrei essa igualdade. Que o volume do cone é 8 vezes quem? 150 dividido por 3. E quanto é 150 dividido por 3? 50. E 50 vezes 8? 400. Então, o volume deste cone que foi pedido é 400 centímetros cúbicos. Eu não precisei encontrar o valor de R, eu não precisei encontrar o valor de H. Eu precisei apenas utilizar os dados que nos foram dados e, a partir daí, encontrar o que foi que pediram a questão. A questão pedia o volume do cone. E a volume do cone, como sendo 400 centímetros cúbicos, é letra A, como solução. A nossa questão, que é a segunda questão, ele diz assim: 2 recipientes cilíndricos. Vocês estão vendo legal? 2 recipientes cilíndricos. 2 recipientes cilíndricos. Um e o outro. Observa-se que esses 2 cilindros, eles possuem a mesma altura. E essa altura é 40 centímetros. H é igual a 40 centímetros. Ele diz assim: 2 recipientes cilíndricos têm altura de 40 centímetros e raio de base medindo. Este aqui, o raio dele mede 10 centímetros. E este aqui, o raio mede 5 centímetros. O maior deles contém água até 1/5. Então, ó, quando foi colocado aqui, dentro deste cilindro, uma quantidade de água.
A altura desta quantidade de água representa um quinto do volume total, da altura dele. Agora, o que foi que aconteceu? Esse líquido foi despejado aqui dentro. Quando ele foi despejado, ele obteve essa altura aqui, ó, todinha de líquido. A pergunta foi: qual é essa altura que foi atingida neste cilindro pequeno? Primeiro, o que é que eu sei? Eu sei que o volume do é π vezes R ao quadrado vezes H. Tanto para um como para o outro. Não é, a forma de encontrar o volume é a mesma. Só que o raio dessa aqui é 10. E essa altura eu conheço. Quem é essa altura? Ele disse que era um quinto de quem? Da sua altura máxima. E um quinto disso é a mesma coisa de 40 dividido por 5, que vai me dar como resultado 8. Então, eu conheço essa altura. Essa altura aqui é 8 centímetros. Eu conheço o raio e conheço a altura. Eu agora vou substituir. O volume desse cilindro eu tenho π, R é 10 ao quadrado, vezes H, que é 8. Então, o volume será 100, vou colocar primeiro π, né? π vezes 100 vezes 8. Ou seja, o volume é 800 π centímetros cúbicos. Isto aqui é o volume desse pedaço, não é do cilindro todo, esse cilindro grande, é só isso aqui. Eu sei que eu tenho 800 π centímetros cúbicos de água dentro desse cilindro. Esse aqui eu conheço o raio, mas eu não sei que altura ele atingiu. Mas eu sei o quê? A sua capacidade. Porque foi essa água que eu despejei dentro desse pequeno, que tem um raio menor. A altura é a mesma e o raio é menor, mas a capacidade é essa. Então, o que eu vou fazer? Eu agora vou calcular aqui do pequeno. Esse cilindro, vou colocar pequeno, que ele não é pequeno, né? Ele tem um raio menor do que o outro. A altura é a mesma. Aí eu digo, π vezes R vezes H. Então, a sua capacidade vai ser π vezes, quem é R? 5 ao quadrado vezes H. Eu não sei quem é H. É esse valor que eu quero encontrar. Ora, mas eu sei a capacidade. A capacidade dele é 800. Então, é 800 π. E aqui eu vou ficar com 25, porque 5 ao quadrado é 25, π H. Agora, o que é que eu vou fazer? Isolar H, porque é o valor de H que eu quero encontrar. Então, ó, isolando H. H é igual. Eu vou passar o 25π para cá, ó. Eu vou passar esse 25 para lá. Então, vai ficar 800π dividido por 25π. Agora, simplificando aqui, ó, π com π, eu fiquei apenas com H, que é igual a 800 dividido por 25. E quanto é 800 dividido por 25? Aqui. Dá aproximadamente quanto? 25 mais 25 mais 25 vai dar 75. Então, dá 3, ó. 3 vezes 25, 75. Sobrou 5. 50 dividido por 25 dá 2. 2 vezes 25. 50 para 50 nada. Então, dá quanto? 32. Esta altura é 32 centímetros.
Esta é a nossa questão. Essa foi a segunda questão que eu deixei para vocês resolverem. Olha só, a terceira questão. A terceira questão, ele diz assim: um cilindro circular reto possui esfera de raio 3 centímetros, disposto como mostra a figura. Então, foi fazer aqui, ó. Nós temos um cilindro. Vamos ver se eu consigo fazer e colocar essas esferas aqui. Deixa eu ver se eu coloco aqui uma esfera. Vou colocar aqui duas esferas. Essas duas esferas têm o mesmo tamanho, certo? Posso dizer que eu não consiga desenhá-la. Pronto. Pronto. E aqui foi dito o seguinte. Isso aqui é a nossa altura. Né? Ele colocou aqui R. Foi colocado aqui, ó, R. Isso está dizendo o quê? Que essas duas esferas têm o mesmo tamanho. Não são esferas de tamanhos distintos. Aí ele pergunta: determine o volume da região do cilindro que é externo às duas esferas. Ele quer saber, aqui era para colar, ele quer saber quem é o volume dessa parte aqui fora. Corresponde a quanto? É como se eu pegasse agora, um cilindro, colocasse duas esferas dentro, observasse que ele ficou rente, e agora despejasse um líquido dentro, água. Qual era o volume da água que iria ocupar esses espaços vazios? Isso aí é a nossa questão. É o que nós vamos fazer. O que é que nós precisamos lembrar? Nós precisamos saber quem é o volume total do cilindro. E precisamos também calcular o volume dessas duas esferas. Quando eu calcular o volume do cilindro e o volume das duas esferas, eu posso tirar. Se as duas esferas estão dentro do cilindro, é porque o volume dessas duas esferas é menor do que o volume do cilindro, porque ela o contém. Se, por acaso, eu tenho um objeto dentro de um outro depósito, claro e evidentemente, o menor só pode estar dentro do maior. Eu não posso pegar o maior e colocar dentro do menor. Isso é impossível. Então, é isso que acontece. O que a gente precisa observar é justamente isso. Entender o que a gente vai fazer. Primeiro, eu vou calcular o volume do cilindro. E o volume do cilindro é πr ao quadrado vezes a altura. Aí você diz, ele disse quanto era o valor de R? Não, ele disse que o R era um valor grande. E quanto é a altura deste cilindro? Veja só, o raio é o mesmo. Aqui, ó. Eu conheço o raio. E quem seria a altura? A altura é, vou colocar em outra cor. Ó, daqui para cá é R, daqui para cá é outro R, daqui para cá é outro R e daqui para cá outro R. A altura desse cilindro são 4 R's. Porque as esferas estão dentro do cilindro encostando uma à outra. Totalmente. Então, a altura dessas duas esferas é justamente a altura do meu cilindro. E o que é que eu vou fazer? Vou agora substituir. Π vezes. Quem é o raio do meu cilindro? R. R grande ao quadrado.
E quem é a altura do meu cilindro? A altura do meu cilindro é quem? 4R. Então, eu tenho π, eu tenho primeiro 4 π R a terceira. Este é o volume do meu cilindro. Este é o volume do meu cilindro. Agora, eu preciso calcular o volume de quem? Da minha esfera. Vamos calcular o volume da esfera. O volume da esfera é 4/3 de quem? De π R a terceira. Então, vamos ver. O raio desta esfera é R. Então, no lugar desse R, eu vou colocar R a terceira. O volume da minha esfera vai ser 4 vezes 3 vezes π, o meu R a terceira. Certo aí? Ah, minha gente, foi dado o valor do R, não foi? R foi igual a 3. Olha, ficou mais fácil ainda. Porque a gente pode calcular utilizando o valor de 3, ainda fica mais fácil. Agora, o que é que eu vou fazer? O que é que eu quero? Eu sei que dentro desse cilindro tem duas esferas. Como eu quero saber o valor do volume do líquido que está ocupando os espaços vazios que as duas esferas deixaram do cilindro, eu quero. Quem é o meu valor que eu desejo calcular? Vai ser quem? O volume do cilindro menos 2 vezes o volume das minhas esferas. Eu não tenho só uma esfera, eu só calculei o volume de uma esfera, mas eu tenho duas esferas. Então, aqui eu vou calcular o valor de duas esferas. Então, o meu valor desejado vai ser... Olha só, eu posso transformar isso em numérico. Eu tenho 4 vezes π vezes R. R foi dado como sendo 3 centímetros. Eu poderia ter colocado logo aqui, poderia. Aqui, ó, 3 centímetros. Então, eu iria ficar com quanto? Aqui eu iria colocar, ó, 3 a terceira. Não é isso? Eu posso colocar aqui, gente, logo, para a gente colocar logo o valor. Ó, o volume vai ser 4 vezes π vezes 3 a terceira, que é igual a 27. E 27 vezes 4 vai dar 27 vezes 4. 28, vão 2, né? 8, 9, 10. Vai dar 108. Então, vai dar 108 π. Aqui é 108 π. E aqui, 2 vezes, que é o valor daqui? 4/3 vezes π vezes 3 a terceira. Com 3 a terceira, a gente já sabe quanto é? 27, não é isso? 27. Só que 27 dividido por 3 vai dar 9. Então, aqui vai dar 2 vezes 4 vezes 9, 36 π. 36 π. Então, o volume desejado vai ser 108 π menos 72 π. Essa diferença vai dar quanto? Vamos ver? 108. Deixa eu botar aqui, ó, para vocês verem melhor. 108 menos 72 vai dar 6. 3 vai dar 36 π centímetros cúbicos. O que sobrou nesses espaços com água foi um volume de 36
pi centímetros cúbicos. Significa dizer, se a gente pudesse amassar as esferas, ou transformar essas esferas em líquidos, a gente precisaria de 3 volumes, de 3 esferas, para encher totalmente esse cilindro. Ou seja, se essa esfera fosse uma bola onde eu pudesse encher com água, para eu encher esse cilindro, eu colocaria dentro dele o volume de 3 esferas de raio, desde que o cilindro tenha o mesmo valor do raio da esfera, eu posso colocar de água, líquido, 3 vezes o volume de uma esfera de mesmo raio. Porque foi 36, não foi, ó? O volume de uma esfera foi 36 π. Se quando eu tirei do cilindro o volume de 2 esferas e continuei com 36, é porque esse cilindro, a capacidade desse cilindro é 3 esferas de mesmo raio. Certo aí, gente? Entenderam? Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. Se quiser saber em relação a π, pode. Se ele quiser saber, poderia substituir, sim, 36 por 3,14. E esse produto vai me dar como resultado, parece que é 113,4 centímetros cúbicos. Também pode calcular assim. Certo aí? Vai depender das alternativas das questões. Se por acaso ele pediu nas alternativas, estava lá 36 π centímetros cúbicos, ou se ele colocou 113,4 centímetros cúbicos. Dependendo da resposta, você vai saber se vai precisar multiplicar por 3,14 ou não. Eu aconselho que vocês resolvam primeiro todos eles sem utilizar o 3,14 e só multiplicar no final, certo? Porque somar, subtrair, dividir com uns decimais pode ocorrer de a gente cometer mais fácil um engano. E se a gente estava trabalhando com letras, não. A gente, depois que a gente fizer todo ele feito algébrico, né? Só substituir o máximo. Você viu que aqui eu trabalhei algébrico, aqui eu trabalhei algébrico. Só depois eu coloquei o valor de 3, para ver o valor numérico, certo? Mas em questão de π, você poderia fazer logo? Poderia. Agora, na questão de π, que é 3,14, deixa para colocar sempre no final. Quando você resolver encontrar a resposta, aí você olha a alternativa. Mas eu estou muito feliz por estar aqui com vocês, dando essa aula. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo, gente. Ou no caso, até a nossa próxima aula live. Certo? Próxima terça eu vou estar postando outro assunto. Vou ver no CIEP, né? Para ver qual é o próximo assunto que eu posso trabalhar com vocês. E aí eu vou escolher algumas questões. E depois dessas questões, eu vou também trazer aqui e a gente resolve no quadro para que vocês possam ter, na medida do possível, uma aula de forma como fosse mais ou menos presencial. Certo? Um cheiro para vocês, fica com Deus. Tá bom, minha gente. Bom com Deus. Muito obrigado pela presença.